Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, doutor, nossa secretária Ana Maria, boa tarde a todos. Agradecer a Deus aqui pela oportunidade, pela graça de estar com vocês novamente. Pedir a ele que ajude ao sogro da doutora Tereza, né, que está passando por um momento muito difícil, né, e pedir a ele que nos dê a graça de termos uma tarde bem produtiva, tá certo? Ana Maria, temos resoluções para serem consignadas como recepcionadas e aprovadas hoje? Não, presidente. Então, podemos fazer a leitura da ata já, por favor. Posso ler? Sim, já pode ler. Boa tarde a todos. Ata da 20ª Sessão Ordinária Virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 20ª Sessão Ordinária Virtual da Terceira Câmara de Julgamento, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças, Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, as resoluções referentes aos seguintes processos: número 1490 de 2018, do conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho, processo 1491 de 2018, processo 5455 de 2017, da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, foram aprovadas. Passando-se à ordem do dia. Processo de recurso número 2605 de 2018. Auto de infração 2018-02618. Recorrente, Seju. Recorrido, NJF Indústria e Comércio Limitada. Relator, conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho. Decisão. Resolvem os membros da Terceira Câmara de Julgamento, Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, fornecer o reexame necessário e, por maioria de voto, dar-lhe parcial provimento para confirmar a decisão exarada em primeira instância, que julgou parcialmente procedente a acusação fiscal, em razão do reenquadramento da penalidade no artigo 126, Lei número 12.670, de 96, alterada pela Lei número 16.258, de 2017, para a incerta no artigo 123, 8L da Lei número 12.670, de 96, alterada pela Lei número 16.258, de 2017, por ser mais benéfica ao contribuinte, conforme artigo 112 do CTN, mas adotando a base de cálculo constante do parecer da Assessoria Processual Tributária. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária. O representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira, entendeu pela parcial procedência, aplicando a penalidade no artigo 126, combinado com o artigo 123, 3G, ambos da Lei número 12.670, de 96, alterado pela Lei 16.258, de 2017, por ser mais específico.
Em relação à nota fiscal número 4095, que foi cancelada pelo emitente, entende por mantê-la na autuação com base no artigo 123, inciso 5, a linha G da Lei nº 2.670, de 96, com a redação dada pela Lei nº 16.258, de 2017. Foi voto divergente o da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, que votou pela parcial procedência, adotando a base de cálculo constante do parecer da assessoria processual tributária, porém aplicando a penalidade no artigo 126 da Lei nº 2.670, de 96. Processo de recurso número 2606 de 2018, auto de infração número 2018-02616, recorrente Seju, recorrido MJF, Indústria e Comércio Limitada, relatora, conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para confirmar a decisão exarada em primeira instância, que julgou parcialmente procedente a acusação fiscal, em razão do reenquadramento da penalidade do artigo 126 da Lei nº 2.670, de 96, alterada pela Lei nº 16.258, de 2017, para inserto no artigo 123, 8L da Lei nº 2.670, alterado pela Lei nº 16.258, de 2017, por ser mais benéfica ao contribuinte, conforme artigo 112 do CPM, mas com a base de cálculo constante do parecer da assessoria processual tributária. Decisão nos termos do primeiro voto divergente proferido pelo conselheiro Alexandre Mendes de Souza, que fica designado para lavrar a resolução e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. O representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira, entendeu pela parcial procedência, aplicando o artigo 126, combinado com o artigo 123, 3G, ambos da Lei nº 12.670, de 96. Em relação às notas fiscais número 6169, 693, 113,85, que foram canceladas pelo emitente, entende por mantê-las na autuação com base no artigo 123, 5G da Lei nº 12.670, de 96, alterada pela Lei nº 16.258, de 2017. Foi voto divergente o da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, relatora, que votou pela parcial procedência, adotando a base de cálculo constante do parecer da assessoria processual tributária, porém aplicando a penalidade no artigo 126 da Lei nº 12.670, de 96. Processo de recurso número 2611 de 2018. Auto de infração número 2018-026-23. Recorrente Seju. Recorrido NJF Indústria e Comércio Limitada. Relator, conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e, com relação à preliminar de nulidade em razão da inexistência de clareza e precisão quanto aos documentos fiscais objeto desta autuação, afastada por unanimidade de votos, diante do claro relato que possibilita plenamente o sujeito passivo a se defender da acusação. No mérito, por maioria de votos, a terceira Câmara resolve dar parcial provimento ao reexame necessário e confirmar a decisão exarada em primeira instância, que julgou parcialmente procedente a acusação fiscal, em razão do reenquadramento da penalidade do artigo 126, da Lei nº 12.670, de 96, alterada pela Lei nº 16.258, de 2017, para incerta no artigo 123, 8L, da Lei nº 12.670, de 96, alterada pela Lei nº 16.258, de 2017, por ser mais benéfica ao contribuinte,
conforme artigo 112 do CPM, mas com a base de cálculo constante do parecer da assessoria processual tributária. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. O representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira, entendeu pela parcial procedência, aplicando o artigo 126, combinado com o artigo 123.3g, ambos da Lei número 12.670, e em relação à nota fiscal número 3394, que foi cancelada pelo emitente, entende por mantê-la na autuação com base no artigo 123, 5g, da Lei número 12.670, alterada pela Lei número 16.258, de 2017. Foi voto divergente da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças, que votou pela parcial procedência, adotando a base de cálculo constante do parecer da assessoria processual tributária, porém aplicando a penalidade no artigo 126 da Lei número 12.670 de 96. Processo de recurso número 2612 de 2018, auto de infração 2018 02622, recorrente CEJU, recorrido NJF Indústria e Comércio Limitada. Relator, conselheiro Felipe Augusto Araújo. Decisão: resolve os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por maioria de votos, dar-lhe provimento para confirmar a decisão exarada em primeira instância, que julgou parcialmente procedente a acusação fiscal, em razão do enquadramento da penalidade do artigo 126 da Lei nº 12.670, de 96, alterada pela Lei nº 16.258, de 2017, para incerta no artigo 123, 8L, da Lei nº 12.670, de 96, alterada pela Lei número 16.258 de 2017, por ser mais benéfica ao contribuinte, conforme artigo 112 do CPM, mas com a base de cálculo constante do parecer da assessoria processual tributária. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. O representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira, entendeu pela parcial procedência, aplicando o artigo 126, combinado com o artigo 123, 3G, ambos da Lei nº 12.670, de 96. Em relação às notas fiscais número 2521, 5824, 5580, 6157 e 6131, devem ser mantidas na autuação por se tratarem de operações interestaduais. Foi voto divergente da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, que votou pela parcial procedência, adotando o entendimento do representante da Procuradoria-Geral do Estado. É isso. Ok. Alguma alteração, conselheiros? Sem alterações sugeridas, a presidência dá ata por aprovada e vamos para a nossa ordem do dia. Hoje é a 21ª sessão ordinária virtual, 20 de outubro de 2020. O primeiro processo é o processo de número 1/17/2018, auto de infração 1/2017, 18811, que tem como recorrente CRBSSA, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, relatoria o conselheiro Dr. Lúcio Flávio Alves. Esse processo foi julgado procedente em primeira instância, mas tem parecer da assessoria processual tributária pela nulidade. O processo seguinte, também da mesma recorrente, da mesma recorrida, 1/19/2018, auto de infração 2017, 18822, relatoria do conselheiro Dr. Micael Pinheiro de Oliveira, também tem julgamento singular pela procedência e parecer pela nulidade. Com a palavra o doutor Lúcio, em seguida nós verificaremos a possibilidade de julgarmos os processos em conjunto. Com a palavra o doutor Lúcio. Boa tarde, senhor presidente, doutor André, secretário Aninha, conselheiro Tereza. Senhor presidente, esse processo tem como infração o seguinte ponto. O contribuinte lançou o crédito fiscal na conta gráfica do ICMS no montante de 3.920.277,49, referente ao período de outubro de 2015 a janeiro de 2017.
conforme planilha, ele cita o nome da planilha, e apuração do ICMS em informação complementar. A multa foi cobrada 10% do valor da base de cálculo citada, ou seja, R$ 392.027,77. Artigos violados, artigo 66, 65, 69 do decreto 24.569/97. E a penalidade sugerida pelo autuante, artigo 103, inciso 2º-A, combinado com o parágrafo 5º, inciso 1º da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Ou seja, aquela situação em que o crédito não é aproveitado, é cobrado apenas a multa, no caso 10% do valor do crédito tido como indevido. Na informação complementar, o agente autuante diz que se trata de uma ação fiscal restrita, com motivo de crédito indevido, recuperar crédito indevido, que a empresa é do ramo atacadista de cerveja e refrigerantes, que comercializa exclusivamente produtos da Ambev, né? Que essa empresa tem um termo tem um regime especial de tributação RET 4.013 de 2015, e que o ponto, né, uma das cláusulas que foi violada é porque essa empresa, nesse regime especial de tributação, o mesmo produto CNST, ele é obrigado a destacar o imposto, tanto do ICMS próprio como o ICMS-ST. E, posteriormente, ele tem que, no mesmo período da apuração, ele tem que fazer o estorno. Isso é questão de logística, questão de preço. Então, ele até justifica isso no próprio RET lá, ele motiva o porquê dessa sistemática ser um pouco diferenciada, né? E que a empresa foi sujeita ao monitoramento, e durante o monitoramento foi verificado que esse crédito indevido, ela foi intimada, né, durante o monitoramento, e não procedeu ao estorno, né? O autuante coloca como, na informação complementar, como a penalidade do 103.8L, né, de forma equivocada, mas já foi citado que a penalidade correta é o 103, né, 2A, combinado com o parágrafo 5º, inciso 1º, que é 10% da operação. A empresa ingressa com a impugnação, dessa feita, uma impugnação muito bem feita, muito pontual. Ela traz o seguinte: primeiro tópico, a nulidade por ausência de comprovação da infração e preterição do direito de defesa. Ela vem citando os princípios da legalidade, segurança jurídica, verdade material, contratual pela defesa, com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E no entender da empresa, o autuante, né, não conseguiu apresentar de forma clara e objetiva, né, a infração cometida pela empresa. Diz que ocorreu vício na instrução probatória da lavratura do auto, do lançamento, e diz que foi violado, no caso, o artigo 142 do CTN, ou haver uma inversão do ônus da prova. O fundamento da empresa é o seguinte: que o 142 diz que a matéria, o autuante, a obrigação do autuante, descrever a matéria tributável e o valor do imposto, né, e apresentar as provas necessárias. Ele entende que, nessa situação, né, isso é o entendimento da empresa. O autuante, ele não coloca no processo as provas devidas para que a empresa possa fazer a sua defesa. E que, no caso, vai ocorrer uma inversão do ônus da prova. O autuante passou para a empresa comprovar que ela não tinha feito o crédito devido quando deveria ter sido comprovado pelo próprio autuante. Ela já, no mérito, ela diz que procede a acusação, a exigência fiscal, né, que diz que, por ser uma empresa, né, de grande porte, né, e que nunca, todo o trabalho que ela fez, toda a escrituração é feita de acordo com o que está na legislação, né, e tem regularidade na sua escrita fiscal. E que o documento que é anexado pelo agente fiscal, no caso o CD, diz que isso é insuficiente para a comprovação da infração. Aí traz a colação o regime especial de tributação, 4.003 de 2015, e fala daquela cláusula que eu citei, né, que mesmo CNST, na saída, ele tem que destacar o ICMS próprio, o ICMS-ST, e tem que fazer o estorno dentro do mesmo período de apuração. E que as operações de entradas de produtos de terceiro, né, como o crédito do ICMS próprio, e o autuante, né, já no mérito, ele acha que essa diferença que existe, né, a empresa argumenta que é um crédito que ele tem direito, não é o crédito de ST, é ICMS próprio mesmo de operação normal, e que por essa diferença talvez esteja nessa situação. Ele entende que não existe essa diferença cobrada pelo agente autuante, que pode ser também referente ao crédito, ao frete dessas operações, né, ICMS normal,
e que também pode ser, essa situação pode ser, essa diferença pode se dar também na aquisição de combustível para empilhadeiras. Então, ele acha que essa diferença que a gente está cobrando pode ser dessa situação. E que dentro dessa diferença existe crédito também do CIAP, né? Crédito indevido do ativo mobilizado. E se o fiscal fosse fazer essa averiguação, ele tinha chegado a essa conclusão que esse crédito aí não é referente àquela questão do escopo do ST. Né? Existe também crédito antecipado, que ele também disse que tem que ser levado em conta. E, no geral, ele disse que, né, e todo o crédito dele é legítimo, pede que vai ser feita a conta gráfica, né, de acordo com uma perícia contábil, né, já requer uma perícia, e também a indicação do assistente técnico para acompanhar, devido à peculiaridade da situação, ele já, né, pede a perícia e também a indicação do assistente técnico, e que o agente autuante colocou como violado o artigo 66. Ele, na leitura dele, na visão da empresa, nenhum dos incisos do artigo 66 foi violado, por isso que ele entende que o crédito dele não é o crédito devido, e que a autuação foi feita com uma presunção, né? Não existe a prova concreta dessa autuação. Diz que ocorreu o vício na certeza e liquidez do crédito, e por isso pede a necessidade de uma perícia. E a fundamentação, que a gente fazendo assim, um resumo de tudo que foi colocado aqui na impugnação, é no sentido de uma nulidade por falta de prova que a prova anexada pelo autuante são insuficientes. E ultrapassada essa questão, né, se não for aceito, quem vai julgar, que vai ser analisado o mérito através de uma perícia técnica já indicado assistente com esses pontos já citados. Questão do ICMS ser um ICMS normal, né, não de ST, questão do frete também, e do ativo imobilizado e do ICMS antecipado. O processo foi distribuído para julgamento de primeira instância e o julgador fez uma análise, julgou pela procedência da autuação, ele rejeitou toda a nulidade arguída pela empresa, de falta de prova, ele disse que o processo encontra-se devidamente comprovado a infração, né? Também afastou o pedido de perícia, na visão do julgador, ele acha que foi pedido de forma genérica, né? E que o ponto que ele vai, né, para decidir, ele vai na questão do frete, achando que a fundamentação dele, que o frete é de ST, aliás, que o crédito indevido é de ST e o próprio frete do ST. Então, a legislação veda, né, que se aproveite de crédito e substituição tributária, mercadoria sujeita a substituição tributária, e o próprio frete também. Então, é nessa visão que o julgador decide. A empresa, inconformada com a decisão singular, ela entra com recurso ordinário, traz os mesmos pontos da impugnação, só no começo da peça que ela diz que a decisão não esclarece por qual razão será vedado o crédito, né, de operação, né, de aquisição de ativo imobilizado. E por isso que faz todo a sua fundamentação com base na impugnação, né, pedindo de novo a questão da nulidade e a questão no mérito, a questão da perícia, para comprovar que esse crédito, essa diferença que existe, que o autuante está levantando, ela não existe na visão da empresa. O processo é distribuído para a assessoria processual tributária e tem o parecer, senhor presidente, pela nulidade, né, do processo, aceitando a tese de nulidade da empresa, por falta de prova. O parecerista entende, na visão dele, entende que esse processo, para estar bem instruído, precisava das notas fiscais, porque, em nenhum momento, o agente autuante anexou as notas fiscais, e ele entende, né, que nessa situação era preciso que as notas fiscais estivessem no processo. E, com base nessa fundamentação, nessa motivação, ele entende pela nulidade, acatando, né, o fundamento da empresa. Senhor presidente, esse é o relato. A presidência agradece ao doutor Lúcio, parabeniza pelo relato, e agora a presidência vai ouvir o senhor procurador e o doutor Micael, de julgar em conjunto. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, secretária. Presidente, eu acredito que o segundo processo seja muito semelhante, é da mesma empresa. Eu acho que não há prejuízo no julgamento conjunto, não. Presidente, tem alguém com o microfone aberto aí teclando, presidente. Acho que já corrigiram. Pronto, agora com a palavra o doutor Micael, por favor.
Presidente, só adequar aqui o meu áudio, que deu um probleminha aqui no Bluetooth, só um momento. Consegue me ouvir? Alô, alô? Nós estamos lhe ouvindo bem, doutor Micael. Pronto, Muito perfeito. bem. É porque na hora que deu um probleminha. Mas vamos lá. Bom, boa tarde a todos. A Aninha, presidente, demais colegas conselheiros, a Procuradoria, doutor André. O processo é muito semelhante ao processo que foi relatado pelo doutor Lúcio. Trata-se de auto de infração número 2017-188-22, dígito 9, do mesmo contribuinte, CRBS SA, cujo relato da infração também foi lançar crédito indevido de ICMS, na hipótese de o mesmo não ter sido aproveitado pelo contribuinte que lançou um crédito fiscal na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação no montante de R$ 702.419,07, referente agora ao período de outubro de 2015 a janeiro de 2017, né, conforme a planilha anexa. Então, o processo tem as mesmas razões de relato do doutor Lúcio quanto às informações complementares. O que modifica é o período da infração aí, seria de outubro de 2015 a março de 2016, os períodos de infração, e mês 6 de 2016 a janeiro de 2017. O contribuinte protocola defesa, o que faz as folhas 19, sobre os mesmos argumentos do processo anterior, né? Ele informa que inicialmente que a empresa tem pública e notória prática de escriturar todos os seus créditos fiscais de forma correta e idônea, né? Por segundo, informa que restará demonstrado que os créditos lançados na conta gráfica impugnante, na verdade, se originaram de produtos oriundos de terceiros com direito a crédito do ICMS próprio, e por terceiro, em função da incorreta, segundo ele, exorbitante multa aplicada. O processo tem as mesmas razões de impugnação, o contribuinte junta os recebimentos de entrega da escrituração fiscal digital, né, informando aí a ele que seria combustível, seria pagamento antecipado, né, tem o CIAP aí do crédito de ativo imobilizado, né, nas informações que o doutor Lúcio já trouxe na impugnação. Pede também perícia, faz comprovante de pagamento até da taxa para impugnação e demais documentos. O processo, então, caminha para o julgamento de primeira instância, que tem o mesmo desfecho do processo relatado pelo doutor Lúcio. A autuação também foi procedente, né, onde o julgador utilizou os mesmos argumentos, refutou aí a perícia requisitada pelo contribuinte, informando que o pedido havia sido lacônico e genérico, portanto, ele afasta. E nas questões de fundamento, ele também informa que há aqui a entrada da mercadoria do respectivo serviço, conforme a comercialização para sua posterior saída, deve ocorrer sem débito de imposto. E aí, portanto, ele confirma a autuação totalmente procedente, com multa no valor de R$ 70.241,90. O contribuinte protocola recurso, o que o faz nas mesmas fundamentações da impugnação, conforme o doutor Lúcio também assegurou. A única diferença é que ele alerta no início da peça de que não foram feitas as devidas análises pelo julgador de primeira instância, informando que a empresa tem conduta ilibada e que os lançamentos são decorrentes da entrada de produtos de terceiros, né? Portanto, com direito a crédito do ICMS próprio, né? E aí traz os mesmos argumentos da impugnação. E aí, presidente, só nesse ponto, eu confesso que deu problema na hora que o doutor Lúcio estava falando, deu problema também aqui no meu áudio. Eu não consegui localizar nos arquivos virtuais que foram enviados o parecer da assessoria processual tributária. Eu
não visualizei nesses arquivos que vieram. Então, eu vou até pedir uma pequena pausa aí, presidente, se puder, para a Aninha checar se foi só no meu, ou se o parecer realmente... Porque nos arquivos que eu tenho aqui, eu não tenho eles, eu tenho um áudio... Não veio mesmo, não. Não foi lançado. Não tem, né? Não tem. Pronto, eu tenho o auto de infração, as informações complementares, os termos formais, o julgamento e o recurso. Mas não tenho aqui o parecer. E então, portanto, presidente, esse é o breve relato conforme os documentos que eu tenho em mãos. A presidência agradece ao doutor Micael e vamos ouvir nosso procurador a respeito dos dois processos. A palavra, doutor André. Obrigado, presidente. Renovo o cumprimento a todos. Como bem relatado, tratam-se de dois autos de infração da mesma empresa, CRBS S.A., que foram julgados procedentes na primeira instância, subindo em recurso ordinário. Primeiro auto, ele confirma a infração lançada pelo agente autuante de crédito devido ICMS, uma vez que desacordo com a legislação tributária, ou decorrente da não realização do estorno nos casos exigidos no período de outubro de 2015 a janeiro de 2017. Já o segundo auto de infração, também pela mesma motivação, crédito indevido, ICMS, o período ele muda um pouco, de outubro de 2015 a março de 2016 e junho de 2016 a janeiro de 2017, também na mesma situação, mercadorias comercializadas já teriam tributadas por substituição tributária na indústria e que não haveria débito da operação subsequente não fazendo jus a crédito que sejam destacados nos documentos de origem, ou sejam aqueles referentes a serviços de transportes destas mercadorias, no segundo auto no montante de 3.920.277,49, no primeiro auto no montante de 3.920.277. Para ambos os autos de infração, foi confirmada a penalidade prevista no artigo 123, inciso 2, a linha A, com a atenuante do parágrafo 5º, inciso 1, tendo sido aplicada a multa no percentual de 2%. E o contribuinte, ele reitera as razões trazidas na sua impugnação, repete no recurso, alega inicialmente uma preliminar de nulidade do auto de infração, porque teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não foi demonstrado com precisão o crédito indevido que teria sido lançado. Como foi bem destacado pelo Dr. Lúcio, previamente ao início da sessão, foi julgado na sessão do mês passado um auto de infração também dessa mesma empresa, na mesma situação bastante semelhante. E refletindo sobre esses processos, examinando as planilhas que foram anexadas nos autos de infração, a Procuradoria ela concorda com o que foi posto no parecer da Assessoria Fiscal Tributária, porque trata-se de crédito devido, cujo pressuposto é a verificação da regularidade do documento fiscal, da sua idoneidade e da sua regular escrituração. No entanto, o contribuinte, o autuante, na realidade, apesar de ter elaborado uma planilha onde ele demonstraria esse crédito devido, verifica-se nas abas da referida planilha que ele não indica qual é a origem dos créditos tributários glosados, Ele indica quais são as situações dos CFOPs que seriam referentes, ele tem uma planilha que descreve as situações que foram objeto desses créditos indevidos, mas ele não traz a origem do documento fiscal que teria amparado esse crédito que foi considerado indevido pelo fisco. Então, realmente, para esse tipo de acusação e apuração fiscal, a Procuradoria entende, conforme foi bem apontado pela sua Assessoria Fiscal Tributária, que é imprescindível, pelo menos, a indicação dos documentos fiscais dos créditos tidos por indevidos. Não tendo sido indicado, a defesa do contribuinte, apesar dele o fazer com bastante propriedade, ele faz mediante conjecturas, porque ele não tem com precisão a indicação de quais créditos escriturados na sua FD foram efetivamente glosados, apenas constando os montantes apurados pelo contribuinte na planilha.
tal fato implica em prejuízo para a defesa, é um vício formal que deve ser corrigido e, portanto, a Procuradoria, no sentido do parecer da assessoria, ela entende pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento para que seja reformada a decisão de primeira instância para julgar nulo o auto de infração por vício formal. Caso não seja acolhida essa manifestação pelos senhores conselheiros, a Procuradoria desse para se manifestar sobre o mérito posteriormente. O presidente agradece ao doutor André e passa o processo para a discussão dos conselheiros. Em discussão. Senhor presidente, nós tivemos no dia 23 de setembro, na 17ª sessão, um processo idêntico a esse processo que está sendo julgado agora, no mesmo período. Eu estive observando, ele lavrou vários processos, auto-infração referente a essa. São várias empresas aqui, essa empresa, o processo que foi julgado, apesar da mesma empresa, mas o CGF é diferente, tanto esse meu, como o doutor Micael, como foi julgado anteriormente. E na primeira, o relator é o doutor Ricardo, né? Valendo que é o relator, e o que eu coloquei foi o seguinte, né? Já entra na questão da nulidade, né? Sim, o processo que foi julgado pelo relator doutor Ricardo, esse processo foi para a perícia, foi feito uma perícia. E o fundamento que eu levantei na primeira discussão era o seguinte: se você observar no CD, né? No CD que é anexado pelo autor, encontra lá realmente ele faz lá uma planilha, existe uma planilha com toda a conta gráfica do ICMS. E esses valores foram colocados aqui, por isso que eu citei, essa empresa ela tem um termo de acordo, que ela é um pouco diferente, a origem do termo de acordo. Todo termo de acordo é diferente do que a legislação estabelece, é uma situação atípica, né, referente à empresa que merece um tratamento diferenciado, desde que não traga nada de prejuízo para o físico. Então, o tratamento diferenciado dela é o seguinte: mesmo sendo um produto refrigerante e cerveja, a gente sabe que é ST, não vai sair com o débito. Mas aqui, pela essa situação aqui, ele vai se debitar tanto na venda do ST, né, no normal e como ST. E depois ele tem que fazer, dentro do período de apuração, ele tem que fazer um estorno. E essa situação, ela está, uma das planilhas anexadas ao processo, você vai encontrar todos esses valores referentes ao valor que foi debitado e o valor do estorno. O que o autor fez, justamente ele fez esse batimento e encontrou essa diferença. Então, no meu entender, lá eu coloquei, né, na primeira discussão, né, que eu achava e acho que tem condições sim, apesar de não ter a nota, mas esses valores foram colocados na FD do contribuinte, pelo próprio contribuinte, esses valores. E consta na planilha. Eu peguei o mês aqui, o mês de outubro, você vai encontrar a diferença, ele coloca lá, e justamente ele coloca lá, outubro de 2015, aí coloca no campo, chamado no campo lá da FD, 110, é justamente para colocar esses valores. Valor total do débito, 4 milhões, né? Valor do estorno, 400, valor total do crédito, 509. Ele está cobrando justamente essa diferença. O que ele faz? Ele emitiu a nota, tanto o ST normal como o ICMS ST, e tinha que fazer, no meio da apuração, ele tinha que fazer esse estorno. E o estorno foi menor de que o valor debitado. Isso aí consta da FD, ele consta nas planilhas, né? E é uma das cláusulas do termo de acordo, a cláusula primeira. Então, o fato de não ter a nota, né? Se fosse um crédito de uma nota, tudo bem, mas é o crédito que a própria empresa lançou dentro da FD dele, tem esse valor lá, né? Então, eu acho que, né, a discussão aí, eu coloco a discussão para os colegas, né? Já teve a discussão lá, posso até adiantar para quem possa, né, discutir com mais tranquilidade. Deu voto, foi decidido por voto de desempate da presidência, né? Mas eu trago de novo essa discussão. É um diferente de um crédito de nota, é um crédito que foi feito durante todo um período, que consta na FD esse valor. Consta lá, foi colocado pela própria empresa os valores, tanto do débito quanto do estorno, e o estorno está menor. E a empresa vem dizendo, já entrando um pouco, né, na questão do mérito para a gente entender a sistemática, ela está dizendo o seguinte: olha, essa diferença aqui, eu tenho como comprovar. Essa diferença aqui não é frente do estorno ser menor, não. Aqui é ICMS normal, é antecipado, é tanto que a gente pediu lá na perícia para comprovar isso aí. Então, só fica na questão da preliminar, senhor presidente, eu entendo, né, com todo respeito, né, que dentro da situação trazida aqui a planilha, trazida pelo autuante, ele tem condições de julgar esse processo sem haver cesseamento de direito de defesa. É tanto que a empresa, o cesseamento de direito de defesa, quando a empresa não pode
se defender, né? E a empresa se defendeu dizendo que quer justificar e pede perícia para justificar justamente que não existe a diferença, né? Então, eu vou dizer que houve cerceamento porque não tinha, né, a nota fiscal de toda essa transação durante todo o ano, e tinha uma informação dada pela própria empresa na FD, né, respeitando o termo de acordo. Então, a discussão é essa, senhor presidente. O parecer nesse sentido, eu posso fazer a leitura aqui, já que o doutor Micael não, né? Diz assim, ponto fundamental, no que pesa o esforço do agente atuante em demonstrar o ilícito fiscal, o fato de apresentar uma planilha contendo a apuração do imposto não é suficiente para validar, legitimar o lançamento. E é necessário que o fisco apresente e indique de forma objetiva quais documentos deram origem aos créditos glosados indevidamente. Ressalta que a mera elaboração da planilha, sem indicação dos documentos fiscais, pois os créditos foram indevidamente lançados pelo autuado, não é suficiente para propiciar ao contribuinte o efetivo exercício do direito de defesa, decorrente do preceito fundamental. Aí traça vem toda a fundamentação sobre o cerceamento do direito de defesa. Eu sei que essa não é uma matéria assim tranquila, é uma matéria polêmica, pode até chegar à Câmara Superior, mas eu acho que o cerceamento é quando você tira toda a possibilidade da empresa apresentar uma defesa, né? Nós temos aqui uma planilha elaborada pelo contribuinte que tem os dados todos da FD trazidos dessa sistemática do regime especial. Então, senhor presidente, inicialmente essas eram as minhas colocações quanto à questão da nulidade. Posteriormente, a gente pode discutir a questão do mérito, se passar. Senhor presidente, eu queria só fazer uma pergunta ao conselheiro relator. Lúcio, entendo, compreendo, só queria entender uma coisa. Quando for pedir a perícia, vai pedir à empresa que apresente as informações ou vai pedir que, com base em que a perícia vai fazer esse levantamento, já que os documentos fiscais não foram anexados? Porque, se for nesse caso, vai ter que pedir o fiscal. Então, nós vamos abrir, seria um precedente para que a empresa apresente uma prova contra ela. Primeira coisa, né? Já que não foi feito pelo fiscal a pontuar quais notas fiscais, né? Eu pergunto. E se for feito a perícia também, né? Eu entendo, vi naquele outro processo que a gente discutiu também, né? Mas aqui, basicamente, eu também procurei as notas fiscais para verificar, não vi, né, as notas fiscais nesse processo. Então, a pergunta é essa. Com que base a perícia vai fazer esse levantamento? Vai pedir à empresa que comprove o que ela alegou no recurso ou na impugnação, ou a fiscalização vai fazer o quê? Vai pedir ao fiscal as notas fiscais que apresente as notas fiscais que ele não colocou? Então, as bases seriam essas. Só queria entender como será feita a perícia. É isso, senhor presidente. Presidente, já adiantando, até é bom que a secretária Ana aí pega a decisão aí da 17ª sessão, como foi a perícia, mas basicamente, conselheiro Alexandre, foi o seguinte, já que consta na FD esses valores, é para a empresa apresentar todos os documentos necessários para ser feita essa checagem, foi o que nós pedimos na sessão passada, né? Para ser feita essa conferência e levar em conta os pontos trazidos pela empresa, que essa diferença não é da questão do estorno, se é a menor, é questão de ICMS normal e de ICMS antecipado e do CIAP, que é do ativo mobilizado. Justamente ela justifica, né, até chegar a pedir, que essa diferença não é referente ao termo de acordo, haver essa diferença entre o que ela debitou e estornou a menor. É referente a essas outras questões que não foram levadas pelo contribuinte. Então, respondendo objetivamente, a empresa vai apresentar a documentação necessária e comprovar aqueles valores que estão lá do estorno, né? E o valor do débito e as outras questões que ela diz que não existe a diferença. É o ICMS normal, não de ST, o ICMS que ela acha que é antecipado, e do CIAP, que é o ativo mobilizado. E com isso ela diz que tira a diferença. Então, basicamente, o pedido é esse aí, a Ana pode até antecipar o pedido que foi feito na sessão passada. Presidente, eu acho que até por uma questão também de coerência com o que foi julgado na sessão anterior, eu acho que essa é a medida mais prudente, e o contribuinte também traz na sua defesa, né, como o doutor Lúcio já está aí antevendo, né, que ele já coloca a questão do CIAP,
traz os documentos e faz a indicação no próprio corpo da defesa de combustível, enfim, de pagamento antecipado. Então, eu acho que, por uma questão de coerência e pelo que o contribuinte demonstrou nas suas defesas, acho que a perícia é o mais acertado. Qual foi a sessão, doutor Lúcio? 17ª, senhor presidente, dia 23 de setembro, primeiro processo, Ricardo Ferreira Valente Filho, relator. Ana, vamos resgatar aí a ata, por favor. O processo é idêntico, senhor presidente, mesmo autuante, a matéria mesma, deve ter vários processos dessa mesma situação no contencioso, que ele deve ter feito com todas as empresas que trabalham com o Grupo Ambev nessa mesma situação. É o mesmo parecerista, o mesmo resultado. Mesmo estado. Ô, Ana, por favor, vamos resgatar aí a ata. Por coincidência, até o período é o mesmo. Eu fui olhar o período e fiquei assustado, não é porque o CGF é de outra empresa, são várias empresas. Mesmo grupo. Eu vou pegar aqui. Agora, doutor Lúcio, sobre a questão da nulidade, né? Como o conselheiro já até adiantou, pode ser que a discussão vá desencadear aí lá na Câmara Superior, né? Caso o contribuinte entenda que a nulidade, se uma vez o conselho entender que a nulidade vai ser vencida para que seja feita a perícia, né? Eu confesso que eu tenho minhas reservas quanto à aplicação do crédito tributário quando o fisco indica nas planilhas e não elenca nem o número das notas sendo discutido a fiscalização ou o trabalho de auditoria. Eu acho que estou firmando meu convencimento ainda. Sei que nós vamos discutir ainda. Acredito que o presidente vai colocar em votação a nulidade para depois a perícia, se esse for o sentimento da Câmara, né? Porque é um pedido que é feito pelo contribuinte e a gente precisa ultrapassá-lo, né? Ou não. E eu tenho minhas reservas quanto a fiscalizações que indicam dessa forma. Eu faço até um paralelo com aquele processo, que eu não me recordo agora qual foi a sessão, onde o fiscal elencava ele até elencava o número de algumas notas fiscais, mas não trazia os documentos, não tinha os documentos do processo. Eu não me recordo agora qual era o contribuinte. E naquele momento eu me quedava a ir pela nulidade do auto. Mas, enfim, aguardar aí os debates. Já localizou, né? Ana Maria? Está com o áudio desligado. Posso compartilhar? Pode compartilhar para a gente fazer a leitura aí. A 17ª. É o segundo processo. O primeiro foi do doutor Felipe, o segundo é do Ricardo. Isso. CRDS. Eu leio? Pode ler, Ana, por favor. A partir da decisão aí do... Resolvem, por falta de resultado, afastar a preliminar de nulidade suscitada pela parte por ausência de comprovação da autuação e preterição do direito de defesa, considerando que o procedimento fiscal foi descrito no auto de infração e informações complementares devidamente motivado e embasado em elementos de prova anexos, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Os conselheiros Lúcio Flávio, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto e Alexandre Mendes de Souza afastaram a nulidade. E os conselheiros Ricardo Ferreira Valente Filho, Felipe Augusto Araújo Muniz e Micael Pinheiro de Oliveira
votaram acatando a nulidade arguida pela recorrente. No mérito, por unanimidade de votos, a terceira Câmara resolve converter o curso do julgamento em realização de perícia por recomendação do representante da Procuradoria-Geral do Estado para que, confrontando a alegação do contribuinte em seu recurso, proceda à identificação da origem dos créditos glosados pelo autuante e, se for o caso, para que sejam excluídos aqueles que são referentes ao ativo permanente e ao ICMS antecipado recolhido, bem como seja verificado junto ao contribuinte se foi realizado o devido estorno conforme exigido pelo artigo 123, 2, do parágrafo 5º, 1 da Lei nº 12.670, de 96. Aí, conselheiros, é o seguinte, existem dois caminhos. O primeiro é seguir o mesmo caminho do processo dessa sessão, tá certo? Fazer a avaliação da nulidade, em seguida ver a decisão de mérito, ou tomar um caminho que é alternativo. Se enviaria o processo para a perícia, e depois da perícia, caso a perícia voltasse esvaziada, como o conselheiro Alexandre mencionou, se não conseguisse lograr o desenvolvimento, aí poderia se avaliar a questão da nulidade. A presidência deixar... Presidente, pela ordem de manifestar, tendo em vista que a situação ela é realmente, como foi bem posto pelo doutor Lúcio, idêntica à do processo julgado no mês passado, mudança ocorre só em relação a estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte, até porque a propositura da perícia no primeiro caso partiu da Procuradoria, e fazendo aqui uma análise aqui na planilha, pela operação matemática aqui, fazendo a exclusão do que foi estornado, do que foi mantido de crédito, essa diferença, ela realmente está bem delimitada a sua origem na defesa do contribuinte, apesar de não constar os documentos, a indicação dos documentos fiscais, né, e como bem colocado pelo doutor Lúcio, foi feito no exercício inteiro, né, no período de apuração inteiro, a Procuradoria ela vai reconsiderar a manifestação inicial, né, para que seja afastada a nulidade pelo cessamento do direito de defesa, tendo em vista que a delimitação do objeto que o contribuinte alega que os créditos são devidos por serem decorrentes de ICMS antecipação e de aquisição de combustível para suas empilhadeiras, bem como tratar a parte deles de créditos decorrentes do SEAP, né, então está bem delimitada a questão, e também crédito de frete de transporte de mercadoria e substituição tributária. Eu acho que é mais prudente realmente se manter a mesma linha do que se procedeu no processo anterior e fazer o encaminhamento para a perícia, para que seja feita essa verificação. Ok, em discussão. Presidente, só para reforçar aí, a gente acho que cada processo tem a sua dinâmica, o seu modo de ser tratado. A gente nota bem aqui nesse processo, tanto na impugnação como no recurso, que a empresa tem o interesse realmente de comprovar essa diferença. É lógico que ela argumentou a questão da nulidade, mas no mérito ela indica até o assistente técnico, como disse o doutor Alexandre, né, ou o doutor Micael, ela coloca lá a situação, delimitando lá o valor, é uma planilha, então ela mostra o interesse de querer resolver a questão, né? Diz que essa diferença não é da violação ao termo de acordo, né? Aliás, o regime especial de tributação, e sim dessas outras situações. Então, eu acho prudente a gente manter esse processo para a perícia, porque se realmente a empresa tiver razão, essa diferença vai diminuir ou vai desaparecer. Então, esse é o meu posicionamento. E naquela vez, a presidência até se manifestou entendendo que a perícia não traz prejuízo para o contribuinte, não. Caso a perícia volte e ela o perito verifique que há impossibilidade de determinar esses valores, tá certo? O Conselho se manifesta novamente, a Câmara. Então, vamos tomar em votação? Vamos, senhor presidente. Pode colocar em votação a nulidade ou o afastamento. Presidente, só uma dúvida. Aí, no caso, a presidência vai refazer os mesmos passos do processo anterior
do processo que nós estamos utilizando aí da sessão do dia 17, vai fazer a votação da nulidade para depois ultrapassar para a perícia, e tem um pedido de nulidade do contribuinte, né? Tanto no meu como no doutor Lúcio tem um pedido no recurso. O mesmo espaço. Se o conselheiro... Vamos botar logo a nulidade, né? Para poder ficar mais claro. Né, doutor? Eu acredito que sim. Senhor presidente, já voltando por tudo que eu já coloquei desse processo, como do processo anterior, eu entendo que nessa situação, eu acho que tem como a empresa fazer a sua defesa, tanto que fez, né? E que a informação está na DF, existe um termo de acordo específico para essa situação, né? E essa autuação é com base nesse termo de acordo, né? Dessa diferença que existe. Então, eu acho que tem como teve como a empresa se defender e tem como ser feita essa questão dessa perícia. Então, eu afasto a nulidade, senhor presidente. Não vejo essencialmente direito de defesa. É diferente de um processo que está sendo exigido no crédito indevido, de uma operação só. Aqui é um termo de acordo que foi feito durante todo o exercício, né? O que consta na FD foi informação prestada pelo próprio contribuinte, né? Então, eu acho que esse processo tem que ser analisado de uma forma conjunta, de uma forma não pontual. Então, com todo respeito ao processo, eu vou afastar a nulidade, senhor presidente. Eu vou tomar a votação do doutor Lúcio só para facilitar as anotações da Ana, certo? Doutora Tereza, como vota no... Desculpe, seria o doutor Micael, não, porque o processo foi julgado conjunto? Mas eu vou tomar, só para facilitar a vida da Ana, para ela anotar. Depois vocês vão entender o porquê. Certo? Doutora Tereza. Afasta a nulidade, senhor presidente, conforme relator. Doutor Alexandre. Com o relator, senhor presidente, o entendimento que ele esboçou e com a procuradoria também. Doutor Felipe. Acata a nulidade, presidente, nos termos do parecer. Doutor Micael. Com o primeiro divergente, presidente. Doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Então, no presente processo, por maioria de votos, fica afastada a nulidade, tá certo? Requerida pela parte em seu recurso por ausência de provas quanto à autuação. Nós podemos tomar a mesma votação do processo do doutor Micael para facilitar agora a vida da Ana em relação à nulidade? Por mim, pode sim, presidente. Então, dada a similitude da matéria e a celeridade processual requerida nos nossos julgamentos, sem restar prejuízo nenhum para as partes, fica mantida a mesma decisão do processo anterior para a questão da nulidade, ok? Agora, em relação à perícia, que foi sugerida pelo doutor Lúcio, mantida a coerência com o julgamento anterior, algum conselheiro quer se manifestar ou o doutor Lúcio já pode votar? O presidente vai só pontuar esses quesitos que foram citados pela Procuradoria do doutor André, seria os créditos que ele cita lá, que porventura seriam os que realmente ele aponta como sendo que estariam errados, alguma coisa assim. Vê, doutor André, ele citou lá os créditos, pontuando no pedido de perícia. Na realidade, a perícia seria para que fosse identificada a origem dos créditos tributários que foram glosados pela fiscalização, que serviu de base de cálculo para a multa. E aí, lá, quando a perícia for fazer essa análise, ela vai identificar cada situação, o que é que seria decorrente de SIAP, o que é que seria decorrente de frete, o que é que seria decorrente de ICMS de antecipação e, por fim, o que seria decorrente de aquisição de combustível, né, que ela alega ser insumo, e aí essa natureza dessa aquisição seria discutida aqui, se é o bem de uso consumo ou não. Acho que Essa manifestação do André, ela está tal e qual na ata anterior, estava acompanhando agora, certo? Pode votar, doutor Lucas. Pois não, presidente, eu voto para converter o processo em perícia nos termos já expostos aí do processo anterior, né, e farei algum acréscimo no meu pedido, acrescentarei alguns detalhes, mas no mesmo sentido do processo anterior.
Agora sim, trazendo o doutor Micael para o julgamento em conjunto. Como vota o doutor Micael? Gente, eu acompanho também, voto no mesmo sentido do doutor Lúcio quanto à perícia. A sequência normal, doutora Tereza. Com os relatores, presidente. Alexandre. Com os relatores, senhor presidente. Doutor Felipe. Com os relatores, presidente. Fechando a votação, doutor Ricardo. Com os relatores, presidente. Então, a terceira Câmara de Julgamento, nos 2 processos ora relatados, resolve, por voto de maioria, afastar a nulidade suscitada pela parte em seu recurso e, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia para que sejam resolvidos, elucidados os quesitos ora mencionados pelo senhor procurador e adotados pelos senhores conselheiros, né, nos mesmos termos da sessão do dia 17 de setembro. 17ª sessão, né? Acatando a manifestação do senhor procurador. Na nossa ordem do dia, nós temos agora os processos de número 2564, /2018, auto de infração 2018-02626, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido NJF Indústria e Comércio Limitada, relator o conselheiro Dr. Ricardo Feira Valente Filho, e esse processo foi julgado parcial procedente em primeira instância e tem manifestação da assessoria processual tributária pela nulidade. O processo seguinte é 1/2610/2018, auto de infração 2018-02624, recorrente célula de julgamento de primeira instância, e recorrido NJF Indústria e Comércio Limitada, relatoria da conselheira doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Foi julgado improcedente na primeira instância e tem parecer da assessoria processual tributária pela extinção. Vamos primeiro para a relatoria do doutor Ricardo, na sequência nós verificamos as possibilidades de julgamento conjunto. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Boa tarde. Presidente, renovo o voto de boa tarde a todos, colegas, conselheiros, ao nosso presidente, nosso secretário, nosso procurador do Estado, doutor André. Presidente, trata-se do processo 1/2564 dígito, /2018. Auto de infração 1/2018-02626. Processo, presidente, ele tem como recorrente a SEJU e recorrido em NJF Indústria e Comércio Limitada, a mesma empresa que a gente julgou na data de ontem. Trata-se, presidente, o auto de infração conforme o relato, informações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados pelo regime de ST, cujo imposto já tenha sido retido. Após analisar os dados do laboratório fiscal e correções necessárias, constatamos falta de escrituração de FNS registradas no CITRAN, no montante de 1.506.995,96, referente ao exercício de 2015. O período da infração foi de janeiro a dezembro do ano de 2015, conforme já dito, e a lavratura do auto, presidente, se deu no dia 27 de fevereiro de 2018. Naquela oportunidade, o agente fiscal entendeu por aplicar a penalidade contida no artigo 126 da Lei 16.258/2017. O contribuinte, presidente, apresentou impugnação ao auto de infração e, em face do exposto, ele requereu o seguinte: que fosse deferida a prova pericial, conforme solicitou de maneira bem detalhada no meio da sua peça, que fossem reunidos todos os autos de infrações lavrados, e ele cita aqui um por um. Ele requer a juntada de prova
ele junta um DVD que seja acolhida a impugnação, desconstituindo todo o lançamento fiscal, e, alternativamente, ele pede a aplicação do 123.8L, limitada a 1.000 FIIs, conforme a Lei 16.258/2017. O processo seguiu para julgamento, presidente, e a decisão de planície, ela entendeu por julgar parcialmente procedente o auto de infração, devendo o autuador ser intimado para recolher aos cofres o valor de R$8.000. O auto de infração lavrado, presidente, prevê uma multa de 150 mil, 69,060. E no julgamento, esse valor foi minorado para o valor de R$8.005,44. Por quê? Porque o julgador de primeiro grau, primeiramente, ele entendeu por excluir uma série de notas fiscais que constavam como lançados na FD do contribuinte. Na mesma situação, o julgador também entendeu pelo reenquadramento da penalidade para a contida no 123.8L. E, dessa forma, houve essa redução, presidente. O processo não houve recurso e houve a subida por meio do reexame necessário para o segundo grau, seguindo o processo para assessoria processual tributária, que entendeu pela aplicação do 123.8L e... Só um minuto, presidente. Mas, por fim, diante do que foi levantado, e aqui eu fiz até um arrazoado, pronto. A assessoria processual tributária emitiu o parecer número 284/2020, as folhas 62/67, verificando os equívocos do auto de infração, que anexou valores de notas fiscais que não deveriam constar na planilha do lançamento. A APT averiguou ainda a ausência da chave de acesso de todas as notas fiscais, que é imprescindível para a verificação dos dados, das operações e da situação do documento fiscal, aferindo-se dessa forma que o fisco não observou os requisitos elementares para a formalização do crédito, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, assim como a própria certeza do crédito tributário, entendendo, portanto, a assessoria processual, presidente, pela nulidade do auto de infração. Versou também que, caso a decisão monocrática venha a ser mantida, o valor do lançamento calculado pela primeira instância encontra-se incorreto, pois a mesma aplicou 2% sobre o valor total das operações, sem observar o limite de 1.000 FIIs por período de apuração, conforme determina o dispositivo legal, assim como teriam que ser excluídas da base de cálculo as notas fiscais que encontram-se em repetição, por caracterizar bis e idem, resultando dessa forma em um novo crédito tributário, mas com a aplicação da mesma penalidade indicada pelo julgador monocrático. Finalizando, presidente, a assessoria processual tributária sugeriu conhecer do reexame necessário e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim que seja reformada a decisão do primeiro grau e que fosse declarado a nulidade do auto de infração. É o relato, presidente. Dada a presidência agradece pelo relato completo, preciso, e dada a experiência de ontem, a presidência vai passar a palavra para o senhor procurador para que nós façamos o julgamento em separado. Com a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Renovando todos os cumprimentos. Como bem relatado, trata-se de reexame necessário de decisão de parcial procedência de auto-infração, confirmando motivado pela falta de escrituração de notas fiscais de entrada na FD do contribuinte, que foram registradas no CITRAM, em operações sujeitas ao regime de substituição tributária, todos no exercício 2015.
A parcial procedência decorreu da exclusão de notas fiscais indicadas pelo contribuinte sem a identificação das chaves de acesso e as comprovadamente escrituradas por ele, né? Foram 8 notas fiscais que ele comprovou que efetivamente estavam escrituradas, tendo resultado no montante de operações não registradas de R$ 400.272,05. Procedendo também o julgador de primeira instância, o reenquadramento da penalidade sugerida pelo autuante, que foi aquela do artigo 126, para a penalidade do artigo 123.8L da Lei 2.670, resultando numa multa no valor de R$ 8.005,44. O contribuinte, ele se conformou com o resultado do julgamento de primeira instância, tanto que procedeu o recolhimento do imposto lançado. Importante registrar isso. E a questão, ela realmente guarda similitude com o que foi discutido anteriormente. Entendo de maneira diversa da assessoria processual tributária quanto à questão da nulidade. O contribuinte ele exerceu o seu amplo direito de defesa e contraditório, a sua impugnação, o que traz vários pontos com bastante precisão. Por outro lado, o lançamento ele consta bem demonstrado através do levantamento fiscal da planilha Z-Citran entrada versus FD-Citran FD entradas 2015, né, não tendo qualquer prejuízo para o seu exercício. A alegação de que a nulidade poderia ser decorrente da falta de indicação das demais chaves de acesso dos documentos fiscais que foram mantidos, são apenas 8 documentos fiscais, perdão, não são 8, foram mantidos, o lançamento ele acabou ficando mantidos apenas 12 notas fiscais. Essas notas fiscais elas não foram objeto de impugnação pelo contribuinte, não teve qualquer prejuízo para o exercício de sua defesa, ele exerceu o seu direito impugnando, alegando que haviam sido devidamente escrituradas essas notas fiscais, essas 12 também. No entanto, no julgamento de primeira instância, realmente, de fato, foi constatado que essas não foram escrituradas, apenas as 8 notas fiscais que foram excluídas pelo julgamento de instância, não havendo razão para que seja anulado o lançamento tributário por esse motivo. Por outro lado, quanto ao mérito, a Procuradoria entende, diferente do julgador de primeira instância, no que toca a penalidade, que deve ser mantida a penalidade sugerida pelo autuante, o 126, combinado com o artigo 123.3G, que trata da falta de escrituração no livro de registro de entrada, porque ela é específica para o caso, questão já bastante amadurecida na Câmara. Então, com essas considerações, entendo que não deve ser conhecido o resto necessário para que seja dado-lhe parcial provimento, reformando a decisão recorrida, julgando parcial procedente de auto-infração, mas tão somente para que seja reenquadrada, né, restaurada a penalidade sugerida pelo autuante, previsto no artigo 126 da Lei 12.670/96, com a redação vigente à época dos fatos geradores. A presidência agradece ao doutor André e passa o processo para a discussão dos conselheiros. Presidente, Doutor Ricardo. O processo, presidente, pelo que eu analisei por completo, eu verifiquei que existe uma sucessão de erros cometidos pelo fiscal e pelo julgador de primeiro grau. São sucessivos erros de manutenção dessa penalidade. O que a gente precisa levantar aqui, nesse ponto, diferentemente dos outros julgados, é se realmente, além de tudo que está se levantando e se está demonstrando que ocorreu de erro formal para a realização e lavratura do auto de infração, a gente tem que se ater também à questão de que se apenas o Citran é passível da constatação dessas penalidades. Eu queria ouvir um pouquinho os conselheiros sobre essa questão, principalmente o doutor Lúcio também,
porque por várias vezes a gente vem vendo que o CITRAN é utilizado como base, vamos dizer assim, investigativa para a lavratura de auto de infração, mas, no entanto, muitas vezes ele não é apenas o subsídio correto para que essa lavratura aconteça. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí os colegas conselheiros e o doutor Lúcio acerca dessa situação, para a gente poder finalizar e formatar aqui o entendimento, presidente. Ok, em discussão. Senhor presidente, é o seguinte, a gente, nesse processo, tem alguma matéria que a gente já discutiu nesse processo de ontem e tem que seguir a mesma linha. Então, existe aqui uma particularidade que foi o pagamento, né, que foi citado aí pelo doutor André, na primeira instância, logo com a base de cálculo de 272,05, o contribuinte pagou esse valor, 2% desse valor. O alto de inflação, a base originária é 1.506.000. Pelo que eu entendi da parecerista, ela fez um esforço, a questão da nota fiscal, assim, nesse processo assim, específico, a nota é interessante, que é a própria motivação da autuação. Deixou de informar aquela nota fiscal. Então, se não tiver a nota, como é que você vai comprovar diferente do processo anterior, de uma informação já dentro dada pelo contribuinte, para ver a diferença de cada processo? Mas o que eu entendi aqui, a nulidade da julgadora, é que ela disse que ela chegou, vai excluir nota que a gente excluiu no processo de ontem, aquela questão da chave de acesso, acho que deve excluir, porque ontem foi excluído, hoje pode ser diferente, tem que ser excluído, né? Meu entendimento. E ela chegou ao final, né, de 76.533,27, que dá uma multa de 1.530. Aí ela diz o seguinte, ele pagou, já na primeira instância, uma cálculo de 400, que dá alguma coisa aqui de 80 mil. Então, ele vai ter restituição. Aí eu acho que a gente tem sempre discutido isso aí, a gente discutiu ontem, o doutor Ricardo bate muito com o doutor Micael, que o processo, quando vai para a análise através de reexame necessário, você analisa tudo. Independente de ter pagamento ou não, você vai chegar à verdade dos fatos. Essa é a nossa função aqui, é decidir, né, de acordo com a legislação, buscando realmente o que é verdadeiro, independente de pagamento ou não. Então, eu acho que a gente deve decidir, doutor Ricardo, pelo valor que realmente é o valor, e ela cita aqui. Independente de houver pagamento ou não, eu acho que ela faz a exclusão da chave de acesso, chega ao final do valor de 76.533,27, que dá uma multa de 1.530,66, seguindo todos os fundamentos que a gente decidiu do processo de ontem, excluindo a questão nota fiscal que não tem chave de acesso, nota fiscal, questão de operação interestadual que está dentro do processo, que era interna, seguir o mesmo roteiro que a gente seguiu, né? A nulidade dela é justamente por isso. Ela diz aqui, no final, ela coloca a situação seguinte: tal explanação tem como objetivo tão somente demonstrar que, seja qual for a decisão, nulidade ou reforma, a ser tomada pela Câmara do Conselho de Recursos Tributários, o contribuinte terá direito à restituição do valor pago indevidamente, conforme o artigo 105. Tudo bem, mas não é por isso aqui que vai anular o processo, não. Esse processo a gente notou ontem que tem várias situações. Ontem eram 6 equívocos cometidos, e nós fomos de um por um, o presidente até falou da pavimentação, e decidimos no mérito, então ele tem que seguir a mesma linha. Aqui a diferença aqui é que tem um pagamento. Se ele vai repetir a restituição ou não, aí é questão do contribuinte. Mas a gente tem que decidir, excluindo aquele que é biseído, que já teve outro processo, e excluindo aquelas notas fiscais que não têm chave de acesso. E vamos chegar no valor que ela conseguiu distribuir. Esse é meu entendimento, presidente. Ok, ficou claro aí, doutor Lúcio, está adotando a sugestão da parecerista, não a sugestão final, mas a que ela faz... Presidente, só fazendo contraponto ao doutor Lúcio, presidente, é justamente isso, doutor Lúcio, que eu estava querendo levantar pelo seguinte: diferentemente do processo de ontem, o de hoje a parecerista sugeriu a nulidade. Pela anulidade do lançamento, logicamente pelo vice formal apresentado. No entanto, eu entendo que quando há o julgamento, e esse julgamento ele acaba sendo favorável ao contribuinte, que nessa situação vai haver uma redução, inclusive uma redução drástica pelo levantamento feito pela assessoria, eu entendo que a gente pode julgar o processo afastando essa nulidade
e julgando o mérito por essa reduzida. Então, era basicamente nisso que eu venho hoje lançando como proposta, mas queria ouvir os outros conselheiros sobre esse assunto, porque, pelo que eu levantei aqui, a parecerista fez um trabalho muito minucioso. Ela conferiu nota a nota. Eu acho que é porque, como são poucas notas, ela conseguiu bater todas as notas, relacionou essas notas e apresentou essas notas. Então, eu logicamente, corroborando com o julgamento de ontem, da mesma empresa, mesmo contribuinte, entendendo que há, sim, uma decisão aqui, acatando aqui uma decisão de minoração dessa multa, isso acaba trazendo benefício ao contribuinte. Eu entendo que pode sim ser afastada a nulidade e a gente julgar aqui por esse valor apresentado pela assessoria processual tributária como sendo a multa devida no valor de 1.530,66. É só, presidente. Presidente, só para esclarecer, da mesma forma como aconteceu no julgamento de ontem, houve nesse caso segregação houve dupla autuação, no qual houve a segregação de operações interestaduais e operações internas, é a mesma coisa? Doutor Ricardo, está perguntando a você, doutor Ricardo, a contribuição do contribuinte. Pronto, presidente. Felipe, só pergunta novamente aí, vou abrir aqui. Ricardo, é o seguinte, ontem a gente julgou, né, uma questão que havia dupla autuação, né, o processo que a gente julgou praticamente juntos, né, nos quais o agente autuante segregou, né, as operações, né, jogou num processo as operações interestaduais e operações internas. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, por isso que a julgadora tirou essas notas fiscais desse processo? Também, mesmo jeito. Inclusive, a assessoria processual tributária ela faz uma dissertação, um parágrafo do seu parecer, informando, inclusive, o seguinte: ademais, se fosse seguida a linha de raciocínio da adesão singular, teriam que ser excluídos da base de cálculo apurada, aí ela bota entre parênteses, 400.272, os valores referentes às notas fiscais. Aí ela denomina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 notas, dizendo o seguinte: pois constam no auto de infração, número 2018-02623, notas fiscais com essa mesma numeração, mesma data de emissão, mesmos valores e mesmos emitentes, o que caracterizaria o bis e idem. Está entendido. Presidente, só um esclarecimento de fato, se me permite. Na realidade, nesse caso, só se tratam de operações interestaduais, doutor Felipe. Não tem aquela segregação entre operações internas e interestaduais, não. Tanto é que um dos parâmetros utilizados pelo autuante é o próprio CITRAN. Então, não há essa identidade com aquela situação de ontem, onde havia um auto que fazia referência expressa a operações internas, autos que foram posteriormente excluídos referente a operações interestaduais. Por outro lado, verificando aqui... Doutor Ricardo, só para me complementar, aqui é o seguinte: não existe a questão da interna e interestadual, mas existe a exclusão da nota, pela nota está dentro de outro processo. O BZI cita as 9 notas, né? Não é essa questão. E a outra é a questão da chave de acesso. Ela disse que tinha também no processo de ontem, era aquela questão que não tinha a chave de acesso, que sabia qual era a nota, ela exclui também, e chega nesse valor aí, depois de fazer todas as exclusões, esse valor de 76 mil como base de cálculo. Presidente, eu tenho uma situação aqui para levantar,
Inclusive, queria levantar também para ver o que o doutor Lúcio diz a respeito disso. Porque, inclusive, era uma tese que a gente trouxe em relação a outros processos da Câmara. Inclusive, julgamos a improcedência de alguns autos de infrações por esse motivo. E, pelo que eu vi nesse processo, a metodologia que foi utilizada pelo fiscal foi o que restou da planilha denominada Z, que é Citran de entrada com FD de entradas de 2015. Isso levantando que está posto no Citran. Doutor Lúcio, alguns processos nós nos julgamos improcedentes na Câmara por essa questão da planilha Z, da planilha Z ser confrontada com o Citran. Eu estou entendendo todo o contexto do processo, mas eu queria, nessa parte específica, se utilizar planilha Z de entrada confrontando com o Citran e a FD. Nós não julgamos improcedentes vários processos nesse sentido? Eu acho que o doutor Ricardo está levantando a questão aí, quando se fazer a comparação de arquivo, né, aquela referência da omissão de arquivo, comparar arquivo com arquivo. Eu acho que aqui, doutor Ricardo, a planilha aqui é só comparativo, né, ele deixou de escriturar a nota fiscal, no caso, tanto interna como estadual, né, nota enviada para ele, foi constatada através do laboratório fiscal, e essa nota não está na FD dele. Eu acho que aqui a situação não é aquela específica daqueles processos que a gente julgava quando se comparava arquivo com arquivo, que no caso lá, você tinha que comparar a nota fiscal com o arquivo, a diferença entre a nota e o arquivo. Eu acho que tem essa diferença aí. Entendido. Presidente, está tranquilo aqui, presidente. Mais alguma colocação? Pode botar em votação. Como vota o relator? Presidente, eu conheço do reexame necessário e dou-lhe provimento para reformar a decisão proferida na instância singular, reenquadrando o valor da base de cálculo para o valor de 76.533,27. Pronto, aí pela parcial procedência. Aí Vossa Excelência vai... Da assessoria, não é isso, doutor Ricardo? É nos termos do parecer da assessoria, não é isso que você estava fazendo? Porque a assessoria sugeriu a nulidade do lançamento. Ela faz duas coisas. Ela tem a nulidade, mas caso ultrapasse a nulidade, ela sugere a aplicação da penalidade de 123 do inquérito, não é isso? Ela levanta no corpo do parecer que o valor correto de base de cálculo seria 76 mil. Pronto, tá certo. E a multa devida estabelecida pelo teto do 123.8L seria no teto de 1.000 FIIs, o que foi aplicado pelo julgado de primeiro grau no valor de 2%, sem respeitar o teto. Não, isso eu entendi. Pronto. Então, eu quero entender o seguinte: você vai afastar a nulidade dela e vai aplicar a base de cálculo que ela sugere também com a penalidade 123 do inquérito. É isso que exatamente. Ok. Doutor Lúcio. Relator, senhor presidente. Doutora Tereza. Pronto. Eu entendo aqui pela parcial procedência, né, que o valor seja reduzido conforme a assessora constatou, mas eu entendo que a penalidade seja no 126, senhor presidente, combinado com 123.3G. Nos termos do procurador. Doutor Alexandre. Com os termos do relator, senhor presidente. E agora, doutor... Acompanhe o voto do relator. E doutor Micael. Com o relator, presidente. Eu, por maioria de votos, a terceira Câmara de Julgamento, no presente processo, resolve dar parcial provimento ao reexame necessário, alterando a multa aplicada para os termos do cálculo indicado pela assessoria processual tributária. É isso? Contrário ao base de cálculo. O senhor quer nominar a base de cálculo, presidente?
Pode, aí quando for aí no seu voto, você pode reduzir a termo aí, só para passar para a doutora Ana, para ela colocar na ata. Ficando abaixo estipulado, hein? E o valor da multa, Ok. é contrário à manifestação do excelentíssimo senhor procurador do Estado, que manteve a penalidade incerta no 123.3G com atenuante do 126, e contrário ao voto da doutora Tereza, que também acompanhou o voto da Procuradoria. Ok? Agora, passando ao processo seguinte, é o processo número 1/26/10/2018, auto-infração 2018-02624, recorrente cela de julgamento de primeira instância, recorrido NJF Indústria e Comércio Limitada, relatoria da conselheira doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Com a palavra, doutora Tereza. Pronto, obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, senhora secretária. Eu acredito, presidente, que o meu vai ser mais rápido, eu espero. Pronto, a empresa é a mesma, né? A NJF Indústria e Comércio Limitada. Trata-se de que o contribuinte não lançou na FD notas fiscais eletrônicas registradas também no CITRAN no período de janeiro a dezembro de 2014, no montante de R$ 486.543,63. O agente autuante indicou como dispositivo infringido o artigo 18, né, da 12.670, e a penalidade no 126, da Lei 2.670, alterada pela 16.258. O processo foi instruído com informação complementar, mandado de ação fiscal, termo de início, termo de intimação, o contribuinte foi intimado. É aquele mesmo, o processo é o mesmo, né? O contribuinte foi intimado, em todos os processos o contribuinte foi intimado, termo de conclusão, tem o CD, né, com os arquivos magnéticos. O contribuinte apresenta impugnação, as folhas 19 e 30, alegando o seguinte, que as notas fiscais foram devidamente escrituradas, motivo pelo qual o lançamento é improcedente. Ele pede a nulidade por cerceamento ao direito de defesa ante a ausência da precisa indicação dos fatos e documentos hábeis amparar a autuação, que não há exata indicação de como e quais notas foram utilizadas para lançamento, sendo que a fiscalização repete várias notas fiscais em outros autos de infração, que nas informações fiscais recebidas em meio magnético constam apenas 6 notas fiscais na pasta, saídas não lançadas em 2014, que em tese suportariam a autuação. Que referidas notas fiscais referem-se a peças de reposição dos bens móveis, motocicleta. Que a autuação malferiu os artigos 46 e 83 da Lei 15.614. Ele pede perícia, por fim, a nulidade ou improcedência do lançamento, e se assim não for entendido, que seja aplicada a multa no artigo 123.8L da Lei 12.670. A julgadora proferiu decisão pela improcedência. Por que ela proferiu a decisão pela improcedência? Porque os documentos fiscais que deram origem à presente autuação, que foram 3, os DANF 5580, 5824 e 6131, já foram objeto de autuação por falta de escrituração na FD através do AI 2018-02616. E ela recorre de ofício perante a Câmara de Julgamento face ao que determina o artigo 104, né, do parágrafo 1º da Lei 15.614. A empresa não interpôs recurso contra a decisão singular, como em todos os processos, né? A assessoria processual, no entanto, entendeu foi pela extinção da presente ação fiscal nos termos do artigo 87, inciso 1, a linha E da Lei 15.614, né? Ela diz que sendo assim, não há que se analisar o mérito presente ao de infração, mas tão somente declarar sua extinção nos termos do artigo 87.1, a linha E. Extingue-se o processo sem julgamento de mérito quando não ocorrer a possibilidade jurídica, a legitimidade da parte ou o interesse processual. Esse é o relato, senhor presidente. Agradeço a doutora Tereza, o relato, como sempre, muito preciso. Passa a palavra ao nosso procurador, doutor André.
Obrigado, presidente. Como muito bem relatado, trata-se de exame necessário de decisão de primeira instância que julgou improcedente de auto-infração, que havia sido motivado pela falta de escrituração de notas fiscais de entrada na FD do contribuinte e em operações sujeitas ao regime de substituição tributária no exercício de 2014. A motivação da improcedência foi a constatação pelo julgador de primeira instância que os 3 documentos fiscais contemplados no levantamento fiscal já teriam sido incluídos no auto de infração 2018-02616. Por outro lado, a assessoria processual tributária esclarece que a inclusão dessas notas fiscais referente a operações interestaduais no auto de infração que justificou a improcedência, ela foi indevida, né, pois esse auto de infração tratava apenas de operações internas, né? Mas também constatou que esses 3 mesmos documentos também haviam sido incluídos no auto de infração 2018-02622, que contemplava tanto operações internas quanto interestaduais. E, de fato, no julgamento do auto de infração na data de ontem, 2018-02616, foram excluídos os 3 documentos fiscais que também são objeto de auto de infração. Por outro lado, no julgamento do auto de infração 2018-02622, foram mantidos os referidos autos. E, portanto, tendo sido essa autuação precedente ao presente lançamento, é correto, sim, a improcedência do julgamento, conforme o julgamento de primeira instância. A Procuradoria ela só discorda quanto à terminologia utilizada pela assessoria. O caso realmente não resta dúvida de improcedência, que, por consequência, gerará a extinção do processo. Então, com esses esclarecimentos, a Procuradoria opina pelo conhecimento do exame necessário para que seja negado o provimento, confirmando a decisão recorrida de improcedência da infração, mas por fundamentação diversa, por eles estarem contemplados no auto de infração 2018-02622. A presidência agradece, doutor. O processo está em discussão. Matéria simples, né? Todo mundo entendeu? O doutor André explicou até melhor, né? Que aqui no parecer, a assessora especifica melhor, né? Ela fala do auto de infração 02616, que era só a falta de escrituração das aquisições internas, e essas 3 notas fiscais foram indevidas, né? Conforme consoante folhas 53 e 55, mas que essas notas já foram cobradas no 2622, portanto, nesse processo aqui, que é o 02624, não tem o que se cobrar. É basicamente isso. E eu entendo também, senhor presidente, pela improcedência, porque para analisar essa questão, nós tivemos que entrar no mérito, né? Eu não entendo aqui como uma extinção processual, como a assessora entendeu. Eu entendo de acordo com o doutor André, com o procurador. Perfeitamente alinhada com o pensamento do presidente também. Presidente, é interessante essa questão, presidente, porque a gente já debateu em outras situações essa questão do interesse processual, da improcedência, naquela questão do selo. Mas aqui bem colocou a doutora Tereza aí, doutor André, porque aqui é diferente lá, porque existia uma lei, né, dizendo que aquela situação não era mais infração. Aqui não, aqui para você decidir aqui, você tem que entrar no processo como foi feito. Toda essa questão de tirou do processo, botar no outro, tirou do outro, botou no outro. Então, isso foi no mérito da questão. Então, aqui realmente aqui é mérito mesmo. Aqui não tem questão de interesse processual, porque lá era a lei que estava dizendo que não era infração. Você não chegava nem a entrar no mérito da questão. Por isso que se falava em falta de interesse. A administração tributária não tinha mais interesse daquela conduta ser antijurídica. Aqui você tem que entrar no gosto do processo para saber que essas 3 notas foram excluídas. Aliás, foi excluída porque estava em outro processo. Então, é mérito. Então, muito bem colocado pela professora relatora, pela Procuradoria. É o caso, no meu entender, senhor presidente, né? De procedência mesmo, questão de mérito mesmo. Bem claro, bem evidente. Mais algum conselheiro? Senhor presidente, eu só queria fazer uma observação, não é nem em relação ao que está sendo discutido. Em relação aos pareceres dados pela doutora Graça Brito desses 6 processos, realmente ela fez uma perícia em todo o processo. Foi um processo que ela esmiuçou todo o trabalho feito pelo fiscal, e ela mostrou para todos nós as nuances, os erros e as dificuldades apontadas pelo contribuinte
e a gente teve a possibilidade de fazer um julgamento justo com o contribuinte. Eu só queria ressaltar isso, presidente, o trabalho especial da doutora Graça Brito nesses 6 processos que foram julgados, 4 ontem e 2 hoje. Só isso. Ana, por favor, faça o registro aí da colocação do doutor Alexandre. Presidente, eu vou seguir também aí, eu acho que o doutor Alexandre foi muito feliz nessa colocação. A importância desses processos, discutindo desde ontem, da assessoria nesse sentido bem pontual, de levar o processo para o seu caminho, né, natural da busca da verdade material. Quer dizer, não precisou de mandar para a perícia, ela mesma conseguiu fazer todo esse trabalho. A gente nota que realmente, até às vezes a gente se confunde tanto, né? Nota, exclui uma, bota tá na outra. Então, eu acho que é louvável mesmo a referência do doutor Alexandre, né? E a gente achar importante também que está sempre ressaltando o trabalho da assessoria, que isso é importante, eu acho que todo mundo gosta de ser, né, ter o seu trabalho reconhecido, né? Não custa nada a gente, numa situação dessa, realmente, muito, né, vários processos, e a gente chegou realmente, como o Alexandre disse, no caminho, a verdade material, buscando realmente o que é devido para o Estado, o que o contribuinte tem que pagar. Presidente. Doutor Ricardo. É por isso, presidente, que eu sempre relato aqui, sempre menciono a importância que a assessoria processual tributária tem e funciona como divisor de águas no sentido de trazer luz aos julgadores. Então, presidente, esse processo ele demonstra muito o papel que deve subsistir a assessoria processual tributária, que é o papel que ela vem traçando aí com muita luz e trazendo realmente o que todos nós queremos diante dos processos que tramitam no CONAT, que é a busca da verdade material. Então, tudo isso que nós estamos buscando é a verdade, é a interpretação legal da melhor forma. E a assessoria processual tributária, presidente, ela cumpre muito bem esse papel de parecerista, demonstrando para os julgadores, fazendo aí, inclusive, até mesmo o papel de custo legis, para que a gente possa decidir da melhor maneira possível e trazendo aí o julgamento mais justo para os contribuintes, presidente. Eu faço coro aí às palavras dos meus colegas. Já falaram aí tudo que a assessoria apresenta. Doutora Tereza? Posso votar, né, senhor presidente? Pronto. Eu conheço do reexame, nego o provimento a fim de confirmar a decisão de primeira instância pela improcedência do auto de infração. Dada a convergência de todas as manifestações, algum conselheiro é contrário à relatora? Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a improcedência da autuação fiscal nos termos da manifestação da conselheira relatora e de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, contrário ao parecer da assessoria processual tributária. Ok? Assuntos gerais? Presidente, só uma observação. Eu fui muito tempo do julgamento, deixa eu puxar um pouquinho de saco para o julgamento. Não que eu desmereça a assessoria, assim. O presidente já foi julgador e ele sabe como é. O julgador, quando ele recebe o processo, doutor Ricardo, ele é seco, é um processo limpo, não tem nenhuma, não tem nada, né? É só o que o fiscal está dizendo, o que o fiscal trouxe, né? Não tem nada ali, a gente recebe o processo limpo e seco. Então, a decisão é toda criada ali, né? Na primeira instância. Já quando ela sobe para a assessoria, já está toda assim, já tem uma opinião, embora não seja
aqui a assessora concorde, mas já tem um caminho, né? Já tem assim uma luz, pronto, já tem uma luz. Então é muito difícil ser julgador de primeira instância por conta disso, né? É árduo, e a assessoria é assim uma opinião que ela dá, né? E uma opinião que é um processo que já foi todo estudado pela primeira instância, né? E é muito difícil ser julgador, mas com certeza a assessoria ela aclara, né? Porque já tem uma decisão lá dentro, né? Ou que ela não concorde ou não, mas já existe uma decisão, né? Então, é um pouco mais tranquilo. Hoje eu faço parecer, né? Como todo mundo sabe, que os conselheiros fazem parecer, eu me sinto bem melhor lá na assessoria, porque o processo já vem todo mastigadinho, né? Assim, mastigadinho que eu estou dizendo, já está com o relato, né? Já tem aquela decisão daquele julgador. É mais fácil para mim decidir hoje. Eu não sei se me entenderam, mas é assim. Mas é muito importante a assessoria. É só uma observação, viu? Pode até não concordarem comigo. Viu, doutora Tereza? O julgador é solitário. Concordamos, conselheira, por você. Somos solidários. Doutora Tereza, com certeza. O trabalho primeiro é sempre o mais difícil, né? O julgador é sofrido, sabe? Penalizado. Exatamente. Eu acho que tanto a tarefa do autuante, do julgador, do parecerista, do conselheiro e do procurador, acho que do presidente, né, da secretária, isso tudo é um conjunto para formar, para chegar no final da justiça. Então, cada peça vai sendo montada para, no final, chegar à Câmara Superior com a decisão final do contencioso. Acho que cada doutora, eu também fui julgador por mais de 10 anos, eu entendo que a doutora Teresa está colocando, mas a consultoria tem a função dela, o julgador tem a dela, o conselheiro tem a dele, o procurador tem a dele. Então, somado, o que a gente quer chegar no final com a justiça fiscal, essa é a função do contencioso. E o presidente fica a questão só não, é muita coisa, ordenando os trabalhos, para que o trabalho realmente saia do jeito que é para sair, né, presidente? O presidente é igual a técnico de futebol, quando está dando tudo certo, ninguém lembra dele, mas quando dá tudo errado, a turma quer botar para fora. O presidente só sempre bem-humorado e muito boa analogia. Muito bem-humorado, mas deixa a gente tranquilo. Você é um presidente que deixa a gente muito tranquilo, apesar de ser um técnico tranquilo, e deixa os jogadores aqui tranquilos também. Obrigado, doutor Alexandre. Antes de encerrar a sessão, convocar todos para a sessão de amanhã, a sessão 22ª sessão do mês de outubro, 22ª sessão ordinária virtual, amanhã, quarta-feira, a partir das 13h30, nós teremos 5 processos da empresa Restock, todos com sustentação oral da doutora Franciele Carmo Moreira, certo? Doutora Tereza, doutor Alexandre novamente, doutor Ricardo e doutor Felipe. Agradecer a todos pela presença, pela sessão muito bem, o diálogo, a compreensão, a harmonia. Agradecer a todos pelo belo trabalho e desejar um ótimo final de tarde e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Só um instante.